está indo para 3 anos com o canal. E o canal começou a pegar atração agora tem uns 6 meses, 7 meses, justamente por conta disso. A gente estruturou tudo. Então, antes de ficar saindo desesperado, vender publicidade ou vender nada, a gente estruturou a casa, entendeu com o público que a gente ia falar, para que público a gente vai distribuir. A gente foi devagar com tráfego, agora a gente começou com tráfego. Eu não tinha vontade de entrevistar nenhum famoso, nenhuma pessoa conhecida por enquanto, porque eu não queria audiência dele para um canal que eu não sei que rumo que ele ia tomar. Então a gente... Duro, talvez, né? Exatamente. Sim. E aí a gente foi aos poucos. E agora a gente pegou confiança, a atração começa a levar. Então é bem esse pilar que você falou, que a gente sempre pensou nisso. Como empreendedor, já empreendia antes, já tinha agência de marketing, já trabalhava com isso, mas agora a gente sabe que isso é uma comunicação, é um veículo de comunicação. As pessoas, elas consomem podcast hoje, principalmente com corte, gente. Corte não é conteúdo, corte é distribuição, né? O conteúdo é o podcast em si. Ninguém pensa em fazer um podcast, em convidar um entrevistado para ele falar 1 minuto. Né? A gente pensa em falar mais tempo, e aí a partir daquele tempo principal você faz os cortes, você distribui nas redes. Isso é distribuição de conteúdo. Isso não é só a produção de conteúdo em si. E distribuição é algo que dá trabalho. Você tem que pegar o conteúdo inteiro. Quem vai cortar? Quem vai olhar tudo isso? Né? A gente tem ferramentas hoje de inteligência artificial que fazem os cortes automáticos, mas nunca fica perfeito. Tem que ter alguém que vai revisar, que vai ver as legendas, onde vai colocar, que horas vai colocar, como vai colocar. Isso é distribuição de conteúdo. Se a gente não tiver um olhar muito claro para isso, a gente vai contar com a sorte, aí fica complicado mesmo. É o que eu falo, que a gente tem que ficar atento o tempo todo, porque falamos de negócios e empreendedorismo. Ok, conseguimos encaixar qualquer pessoa para falar disso? De fato, sim. É necessário pensar numa pauta, pelo menos ali uma base? Sim, é necessário. Só que a derivação desse conteúdo que você está falando é exatamente onde as pessoas se perdem no pensamento delas. Porque já houve situações que um estilo de conteúdo viralizou numa rede, na outra não deu performance. O que você faz? Faz uma nova curadoria para fazer um reaproveitamento desse conteúdo, para pôr tráfego, e aí o negócio engrena. As pessoas, eu acho que elas estão tão acostumadas a ouvir que é rápido a internet, que é muito fácil, que é só colocar um vídeo, e acaba esquecendo que exatamente precisa-se de estratégia para poder fazer isso. Começar, eu acredito que é necessário começar pelo menos você como pode. Esse é o pontapé inicial. Só que quanto mais você demanda e traz pessoas pensando no como você fazer e estruturar isso, é melhor. Primeiro assim, quando a gente faz tudo sozinho, a gente só consegue ir até onde o nosso braço alcança. Então, o que você consegue segurar? Eu consigo segurar isso daqui, então você não vai ficar maior do que isso. Esse é o tamanho do meu braço, né? Então, para escalar ou escalonar, né? Muita gente fala em escalar, mas nem tudo é escalável, né? Só é escalável aquilo que a gente consegue vender muito mais com a mesma equipe. E a gente só faz isso com tecnologia, né? Então, no caso de produção de conteúdo, se a gente quer produzir mais conteúdos, a gente tem que ter mais equipes, mais pessoas, mais horas trabalhadas, mais gente. Então, isso é escalonar, o que é diferente de escalar. Então, para crescer de qualquer forma, a gente tem que ter gente. E ter gente é um desafio, né? Eu que empreendo já há bastante tempo sei disso, assim. Então, hoje eu tenho 6 empresas, então em todas elas são mais de 50 funcionários, então é pesado. Né? É complicado lidar com pessoas, é complicado escolher as lideranças certas, é complicado, você vai errar muito nesse processo, eu erro o tempo todo. As minhas empresas hoje, elas têm sócios operacionais em todas elas, então eu não estou no dia a dia, porque eu não consigo, porque o meu braço é pequeno. Porque senão eu ia estar fazendo conteúdo sozinho do jeito que dava. Né? Então, para você conseguir de fato crescer, você precisa soltar, e seja um podcast, seja uma empresa, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter gente com você. A gente estava dividido entre a empresa e o podcast, né? Sempre fazendo os dois. Aí o ano passado eu olhei Catal e falei assim, você toca a empresa e eu foco nesse. Nenhum dos dois estava andando. Ele travou, ele estacionou, porque os dois estavam abraçados aqui. Não foco pra nada. Esse é o ponto. E isso é dolorido de se fazer. Então, muito. As pessoas que estão acompanhando e que podem estar se identificando com essa dor, isso é normal na jornada de quem empreende. Né? Isso é bastante complicado. Eu passo por isso o tempo todo. Eu estou nesse momento passando por isso em algum dos meus negócios. É normal, é natural. E aí você tem que parar, respirar e ver qual que vai ser o próximo passo, como esse próximo passo vai estar dado. Né? Você vai contratar alguém, você vai trazer um parceiro, você vai contratar uma consultoria, isso é natural, isso faz parte do processo de crescimento. Quem acha que vai empreender e vai encontrar, não, eu vou me preparar para não ter problema nenhum, esquece, isso não existe. Os problemas, eles existem, eles têm que existir, porque na teoria a prática é sempre outra. Né? Sempre outra e vice-versa. E na prática a teoria também é outra. E a gente já sabe que a estabilidade ela não existe. Não existe. Sempre não existe. Vai acontecer algum entrave no meio do caminho. E se você não lida bem com isso, cara, ou não empreenda, e não é todo mundo que tem que empreender, acho que não é todo mundo que tem a cabeça, porque empreender é duro, ou se for empreender, empreenda até onde for o limite da sua saúde mental, porque também não adianta você ter uma empresa gigante, você crescer pra caramba e não tá bem. Né? Então acho que a gente tem que fazer aquilo que faz o nosso peito ali
bater mais forte, entendeu? Aquecida no Exato, coração. Exato. Se começou a te trazer problemas, cara, talvez o caminho tenha que ser diferente.